Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom pessoal, nós começamos aqui uma série de videoaulas para falar de um conhecimento, né? De uma área da matemática muito interessante que é a geometria, em especial neste momento da geometria plana. Depois a gente vai para a geometria espacial. Como o próprio nome já diz, geometria plana é um estudo que se desenvolve no plano. Vamos falar um pouco sobre isto, né? Como é que eu entendo um plano? Então, o que é um plano, ok? Antes, porém, pessoal, bom, essa proposta de estudo está na nossa APC, na APC número 1 do segundo bimestre, tá? Espero que vocês tenham visto, tenham estudado, pelo menos tenham lido um pouco desta APC, desse material que aí está. Na verdade, é uma proposta de estudo, tá? Como eu já comentei isto num encontro virtual que nós tivemos, tá? E nesse momento, nessa proposta, nós trouxemos então Euclides, certo? Euclides de Alexandria, assim conhecido. Então, como a proposta dessa disciplina é estudar a história da matemática, digamos assim, né? Eu entendo como a gente vai estudar a história da matemática, mas no sentido de, né, como que o conhecimento foi desenvolvido ao longo da história, ao longo da evolução humana. E qual foi a contribuição, então, dessas pessoas, desses personagens, né, desses intelectuais, desses matemáticos, a gente pode usar qualquer adjetivo aí, que nos antecederam e deixaram, então, esse legado que, claro, são úteis, né, até hoje. Tá? Então, graças a eles que nós temos todo esse conhecimento, fazemos uso dele para várias áreas. Quando eu falo em geometria, por exemplo, né, o que seria por exemplo, da engenharia, né, sem a geometria, né? O que seria da topografia, por exemplo, sem a geometria? Até porque o nome geometria, né? Geo vem de terra, metria de medida, então medida da terra. Então esse estudo podemos assim entender que ele iniciou na na vontade, né, de se medir, fazer medições, ou na necessidade, né, de fazer medições da Terra. Então, claro que todo evento, né, todo conhecimento, ele tem início diante de uma necessidade. Então, se cria, se inventa, porque teve uma necessidade daquilo lá. Então, o homem sentiu-se falta de alguma coisa, então começou a se construir o conhecimento. Então, assim foi com a geometria. Então, na nossa PC, eu sugiro aí, tá, fazer uma leitura, fazer uma pesquisa sobre Euclides de Alexandria. A gente diz Euclides de Alexandria, estou mostrando aqui para vocês o texto, claro que eu não vou ler. O meu objetivo é a gente entrar direto para o legado dele, né? Para os princípios que ele deixou para a gente, os princípios da geometria, né? Claro. Mas antes, porém, acho interessante a gente discutir um pouquinho a respeito disso aí. Então, Euclides de Alexandria, Alexandria em razão dele ter nascido, vivido, né, nesta região de Alexandria, no Egito, isto há muito tempo, né, a história diz que isso foi por perto de 300 anos antes de Cristo. Veja então, né, quando que ele viveu, quando que ele nasceu, quando que ele viveu, foi mais ou menos nessa época, e se encontra pouca coisa da vida dele, né, nos escritos aí, nas literaturas. O que se sabe é que ele deixou um material escrito, é um tratado, e esse material tem 13 livros, onde ele formaliza, ele escreve, ele coloca ali, ele deixa registrado todo o conhecimento que ele criou, né? Que ele desenvolveu. Toda a ideia dele, tudo que ele idealizou, ele colocou ali e desenvolveu alguma coisa. Então, é chamado de esse material
que é um tratado, é chamado de Os Elementos. Então é um conjunto de 13 livros, onde ele coloca tudo isso daí. Muito, muito utilizado nas escolas antigas, né? E por aí vai, ok? Então, claro que graças a ele que esse conhecimento se desenvolveu e que é tão útil para os dias atuais. Então a gente vai estudar um pouco desse conhecimento aí já já, ok? Então eu gostaria que vocês, já era para ter lido, né, um pouquinho do que eu escrevi aí, que eu escrevi, na verdade, que eu coloquei, né, não fui eu que escrevi, certo? Um pouquinho sobre a vida dele, sobre o legado dele, tá aí no nosso material. Bom, pessoal, e eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre os postulados. Bom, vamos entender o que é isto, né? Axiomas ou postulado. Gente, axioma é como se fosse uma semente que você planta e a partir dela se constrói, né, digamos, uma floresta. Então é aquele pontapé inicial. Então, para se construir um conhecimento, tem que ter um início. Então ele chamou, ou se chama, né, isso de axioma, ok? Então, axioma é uma frase, uma sentença, uma proposição que não se comprova, não se justifica. Ela é aceita sem a necessidade de provar. Isso nós chamamos de axioma. Então, axioma vou repetir, né, são sentenças ou proposições que não são provadas ou demonstradas. Tá? Então você acredita e pronto. Então sabe-se que aquilo ali é uma verdade. Pronto, acabou. Então no início do estudo isto é feito. Então o que Euclides fez? Ele escreveu alguns axiomas e a partir dele foi se construindo um conhecimento. Então esse axioma é a base de uma teoria, né, que foi, né, construída e que nós utilizamos até hoje. Postulado é a mesma coisa, né? Axiomas ou postulados é a mesma coisa. Postulado é quando é mais específico. Então, como eu estou falando de geometria, então nós vamos falar de postulado. Então, o que são postulados? Então, são proposições que dão a base para o estudo da geometria. É aquilo que Euclides idealizou, aí ele escreveu e a partir daquilo ali todo o conhecimento se desenvolveu. E são 5 deles, são 5 postulados que eu vou discutir com vocês, certo? Que eu acho muito interessante. Tem alguns axiomas aí, pessoal, no material, mas são axiomas gerais, ok? Não é só da geometria. Então, eu vou falar somente daqueles que estão ligados à geometria. Deixa eu ver se eu tenho eles aqui ou se eles estão nos slides. Eles estão nos slides, tá? Vou pegar os slides agora, a gente vai discutir um pouco sobre eles, tá? Mas olha que interessante, eu vou até ler um aqui para vocês, ó. Quaisquer dois pontos podem ser unidos por uma única linha reta. Isto é óbvio. Se você tem 2 pontos, você pode unir os dois através de uma linha reta e é única, não tem como você fazer mais do que isso. Perceberam como isso é uma verdade e não precisa provar, nem tem como provar isto, ok? Qualquer linha reta pode ser estendida como uma linha. Qualquer linha reta finita pode ser estendida como uma linha reta. Eu vou comentar um pouco a respeito disso, vou pegar os slides e a gente vai se guiar, né? Vai servir os slides, tanto é que eu coloquei para vocês os slides, eles vão nos servir de um roteiro, a gente vai seguir então esses slides para desenvolver esse estudo. Aí eu vou falar um pouco mais a respeito desses postulados, ok? Eu já vou pegar os slides. Os slides, pessoal, que eu estou falando, ó, são esses daqui, tá? Então, aqui no material de vocês, eu sei que alguns de vocês já viram, porém nem todos. Então, é aqui que está o nosso material de estudo, tá? Então, quem leu a APC vai entender exatamente isso daí, ok?
esse material, esses slides, parece que são 112 slides, não, é um arquivo com 112 slides, então dá para estudar muita coisa, e eu não coloquei tudo aí sobre a geometria plana não, tá? Esse material meu já passou de 160 slides. E nesse momento, né, que nós vamos entrar aí no mês de junho, que é a segunda APC, a gente continua estudando esse material. Quem leu também a APC vai entender isso daí, que é uma continuação, ok? Então nós começamos a gravar as videoaulas agora e vamos lá, não sei quantas videoaulas, 10, 15, 20, a gente vai tocando o barco até a gente explorar todo esse assunto aí, entender todo esse material que Euclides deixou pra gente aí, né? Ok? Deixa eu pegar aqui os slides, tá aqui, tá, pessoal? Então, o que eu estou falando é isso daqui. Então, esse aqui é o nosso material de estudo, está aparecendo aí. Então, unidade curricular 4, tá? Que é o que nós, né, esse assunto, né, esse objeto de conhecimento faz parte dessa disciplina, ok? Então a gente vai estudar a geometria plana. Geometria plana, pessoal, é a geometria que se desenvolve no plano. A gente já vai falar um pouquinho a respeito disso, né? O que é um plano, como é que eu entendo um plano. Ponto, reta e plano, tá? São as sementes do estudo da geometria. E eles não são definidos, então a gente idealiza, a gente imagina esses objetos e aí a gente dá forma para representar. Vou falar um pouquinho a respeito disso, vamos chegar lá, ok? Então, quando dizemos que uma figura é plana, estamos afirmando que ela está totalmente contida num plano. Vamos falar um pouco a respeito disso aí. Então, o conjunto universo da geometria plana será, pois, o plano. Então, o que eu falei, todo o nosso estudo se desenvolve num plano, né? Então, para eu adiantar alguma coisa, é difícil definir plano porque ele é um objeto indefinido, tá? Não se define, é um objeto indefinido, assim como o ponto e a reta, não se define, tá? E aquilo que não se define é chamado de objeto primitivo, ele é um ente primitivo, ok? Então, o desenvolvimento da geometria plana ocorreu com base nos axiomas, é o que eu estou falando, e postulado de Euclides, ok? Então, aqui, deixa eu pegar aqui o material, tá? Aqui, ó, os axiomas então são os 5 axiomas que dão a base, né, o pontapé inicial do desenvolvimento da nossa geometria, né, da geometria plana. Tanto é que ela é chamada de geometria euclidiana, tá, em homenagem ao, né, o seu criador, né, o pai da geometria, sim entendido, que é Euclides de Alexandria. Vamos lá, vamos entender isso. Ó. Primeiro axioma. Aqui não. Vou pegar aqui os postulados. Axiomas, pessoal, são gerais, tá? Eu vou pegar aqui os postulados, tá aqui no outro, tá? Gente, não vou ler, claro, os slides aqui, ó. Estes postulados são os seguintes. Então, aqui está a base do estudo da geometria plana. Então, eu vou discutir com vocês esses 5 postulados, tá bom? Então, o primeiro deles, vamos lá. Dados 2 pontos distintos, claro que nesse momento eu já tenho que entender o significado de ponto, né, e como representar. Esse assunto eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas para eu justificar, né, eu não vou provar, eu apenas vou justificar esse postulado, porque se é postulado não tem como provar. Não vou provar que isto é verdade, eu vou fazer uma justificativa aqui apenas, tá? Dados 2 pontos distintos, há um único segmento de reta que os une. Ora, pessoal, imagina então que você tem aqui no plano, ó, a minha folha de papel, essa folha de papel sulfite, ela é um plano, certo? Desde que eu não faça isso aqui com ela, porque se eu fizer isso aqui,
ela deixa de... É que vocês não estão conseguindo ver. Se eu fizer isso aqui, ela deixa de ser um objeto plano, né? Ó, pronto, aí virou uma curva, então não é um objeto plano. Vou falar a respeito disso um pouquinho mais para frente. Então aqui eu peguei um ponto qualquer e vou chamá-lo de A, vou batizá-lo de A. E para representar um ponto, a gente faz esta figura, certo? E o nome de um ponto tem que ser sempre uma letra maiúscula, nunca uma letra minúscula. Então veja, isso é todo um conhecimento que foi construído. Se eu fizer de outra forma, eu estou fugindo dessa convenção, desse tratado aí, desse combinado, ok? Aí eu pego um outro ponto fora dele, né, distante dele, né? Não pode ser no mesmo lugar porque eles são coincidentes. Peguei um outro ponto aqui e vou chamá-lo de B, certo? Então aqui, ó, tá aqui, ó, dados dois pontos distintos, ó, um aqui, outro aqui, são distintos. Quando que eles não seriam distintos? Quando eles estão no mesmo lugar, então não serve, tem que ser distintos. Há um único segmento de reta que une os dois. Então você vai pegar esse ponto A e vai ligar com esse ponto B. Apenas um segmento de reta. Esse traço que eu fiz ligando um com o outro chama-se segmento de reta. E só tem um, não tem outro segmento de reta. Pessoal, estou fazendo a lápis, eu não sei se vai estar um pouco de reflexo que vai dar para ver aí, tá? Não dá para eu traçar outro, porque qualquer outro segmento que eu traçar ligando os dois vai coincidir com este. Ah, professor, mas não pode fazer assim? Pode, liguei o ponto A com o ponto B? Liguei, só que isso que eu acabei de fazer não é um pedaço de reta. Isto é uma curva, ok? E o que é uma reta? Olha como é difícil definir, tanto é que não tem definição de reta, certo? Eu posso entender como sendo uma reta infinitos pontos, todos ligados um no outro e na mesma direção. Observe que os pontos que formam esta linha aqui não estão na única direção. Para eles estarem na mesma direção, eles têm que estar na mesma reta, ok? Por isso que isto aqui é uma verdade. Dados dois pontos distintos, há um único segmento, único, só um, de reta que une os dois, tá? Então, isto é uma verdade que foi estabelecida aí por Euclides e não se questiona, ok? É uma verdade óbvia. 2. Um segmento de reta pode ser prolongado indefinidamente para construir uma reta. Olha que legal. Então, vou fazer aqui um segmento de reta, tá? Quando eu falo em segmento de reta, é porque ele tem duas extremidades, tem início e tem fim. Então, as extremidades de um segmento de reta, eu vou falar sobre segmento de reta lá na frente, é que eu estou discutindo aqui os postulados, pessoal. Tá? Vou chamar esse de A e esse de B. Então, o que eu fiz aqui? Construí o segmento AB. Observa que eu não estou usando régua, tá? Por isso eu tenho que inclinar um pouquinho para eu poder desenhar. Pronto, esse é um segmento de reta. Até porque reta ela é infinita. Se eu prolongar esse segmento de reta, né, se eu estender ele nos dois sentidos, o que eu estou fazendo? Estou construindo uma reta. Se eu estender ele para cá, olha só, indefinidamente. Então, se eu estender ele para cá indefinidamente, e se eu estender ele para cá indefinidamente, eu estou construindo uma reta. Aí não é mais um segmento de reta. Porque a gente entende como segmento um pedaço. É como eu disse assim, a população ou a sociedade de uma localidade. Uma sociedade. Sociedade é como se fosse uma reta. Cada parte dessa sociedade é um segmento dela. Tá? Vamos pegar uma escola, por exemplo. Né? A escola tem toda a comunidade escolar, todo mundo que está envolvido com a escola. Então eu posso entender como a escola sendo uma reta. Claro que escola ela é finita. É só um exemplo para vocês entenderem o significado disso, pessoal. Tá? Do segmento. O que é um segmento escolar?
O segmento escolar, por exemplo, os alunos, eles formam um segmento escolar. Os professores é outro segmento escolar. Então, são partes da comunidade escolar. Então, é a mesma ideia. Reta é uma coisa infinita. Um segmento de reta é um pedaço dessa reta, um segmento. Então, AB é um segmento de reta. Então, se eu pegar esse segmento de reta que foi determinado por 2 pontos e estender, prolongar ele nos 2 sentidos, tanto para a direita quanto para a esquerda, indefinidamente, pode-se ou está se construindo o quê? Uma reta. Então eu posso entender reta desta forma. Então é o prolongamento indefinidamente de um segmento de reta. Pronto. Ok? Claro, pessoal, que eu não posso prolongar fazendo isso aqui. Aí já não seria mais uma reta. Ok? Estou prolongando um segmento de reta, então tem que ser prolongado na mesma direção. Aí saiu da direção, isto não é uma reta. Tá bem? Próximo postulado. Dados um ponto qualquer e uma distância qualquer. Olha só, vou pegar 2 pontos e uma distância qualquer entre eles. Então, tem que existir uma distância entre eles, certo? Não pode estar no mesmo lugar, então eles não podem ser coincidentes. Quando 2 pontos estão no mesmo lugar, a gente diz que eles são coincidentes. Vou fazer aqui, deixa eu mudar isso aqui, tá? Então, vou pegar aqui um ponto qualquer, depois eu dou um nome para ele, pode ser agora, meu ponto O, vou chamar de ponto O. Agora eu vou pegar um outro ponto aqui, porque ele fala 2 pontos quaisquer, de modo que exista uma distância entre eles, certo? E a distância entre eles eu vou marcar por esse segmento aqui, ó. Isso aqui é a distância entre eles, certo? Não sei se está dando para ver com o lápis, pessoal, porque para eu fazer aqui os desenhos com a caneta fica um pouco mais difícil. E vou chamar esse ponto aqui de B. Sempre que você desenha um segmento, pessoal, tem que destacar as extremidades, né? As extremidades são pontos, sempre são pontos. Muito bem, ok? Significa que eu consigo construir uma circunferência. Se você deslocar, movimentar esse ponto B, qualquer direção, tanto para cá quanto para cá, em qualquer sentido, certo? Não vou falar direção, né? Porque direção entende-se que é reto. Se eu deslocar esse ponto tanto no sentido, aqui ó, no sentido anti-horário quanto no sentido horário, mantendo a distância D, sempre mantendo a mesma distância, o que é que eu estou construindo? Uma circunferência, ó. Então, pegando esse ponto B, que está a uma distância qualquer do ponto A, por isso eu chamei de D, e deslocando esse ponto B, porém mantendo sempre a mesma distância do O conjunto de pontos, né, unindo todos os lugares por onde ele passou, vai ser um traçado, vai formar uma linha e essa linha é uma circunferência, ó. Ok? Ó. Quando ele está aqui, depois ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele pode estar aqui? Não. Por quê? Porque daqui até aqui é maior do que daqui até aqui, então não se manteve a distância. Ao fazer isso, estou construindo uma circunferência, ó. E esse D, que é a distância, passa a se chamar o quê? Raio, que é o raio da circunferência. Certo, pessoal? Quem assistiu às aulas de trigonometria o ano passado, né? Quem já está aí no 3º ano, vai lembrar que eu falei bastante a respeito disto. Então vamos voltar aqui no postulado, vamos entendê-lo, né? Entender o que Euclides quis dizer com isto. Dados 2 pontos qualquer, aliás, dado um ponto qualquer e dados um ponto aqui seriam 2, tá? Dado um ponto qualquer e uma distância qualquer, pode-se construir uma circunferência de centro naquele ponto e com um raio à distância dada.
Isto, pessoal, eu falei um pouquinho diferente, tá? Então, dado um ponto qualquer e uma distância qualquer, se você pegar a extremidade desse segmento que determina a distância e faz ele girar, você está então construindo uma circunferência, certo? Eu falei dados 2 pontos, dá na mesma, porque quando eu mostro um segmento que está representando a distância, o segmento tem nas suas extremidades os 2 pontos. É isso que Euclides quis dizer com esse postulado. Vamos ver o quarto postulado, qual é? Tá? Então aqui o terceiro, o quarto. Vamos lá, o que ele diz aqui? O quinto é um pouquinho mais complicado, tá, pessoal? Vamos lá. Todos os ângulos retos são congruentes. Bom, primeiro eu tenho que entender o que é um ângulo, quando que esse ângulo é dito reto e o significado de ser congruente. Bom, pessoal, ângulo também é um objeto de estudo, tá lá na frente a gente vai falar bastante de ângulo. Mas o que é um ângulo? Um ângulo é formado por 2 semirretas que têm origem no mesmo lugar. Eu pego aqui um ponto e nesse ponto aqui nasce uma semirreta. Professor, agora o senhor está falando de semirreta? Sim, eu tenho segmento de reta, eu tenho semirreta e eu tenho reta. Repito, pessoal, eu só estou questionando aqui ou entendendo os postulados. Tudo isso a gente vai estudar depois, certo? Mas eu preciso falar agora rapidamente o que é um ângulo. Então, o ângulo é uma figura formada por 2 semirretas que têm origem no mesmo lugar, certo? Então, eu coloquei aqui ponto O, onde originou-se, e nesse sentido aqui caminhou-se uma semirreta. Vou chamar essa semirreta aqui de R. Nesse mesmo ponto, você vai nascer uma outra semirreta, mas numa outra direção, certo? Então, as 2 semirretas começam aqui, vou chamar isso aqui de S. Esta figura, esse objeto formado chama-se ângulo. E a semirreta OR e OS são os lados desse ângulo, certo? Então, o ângulo, pessoal, olha só que interessante, eu vou reforçar mais a respeito disso aí. O ângulo, pessoal, ele é formado por essas 2 semirretas, e cada semirreta é um lado. Estou recebendo mensagem aqui por esse barulho, pessoal, tá? E para medir o ângulo, a medida do ângulo é esta amplitude aqui, que eu também vou falar a respeito disso aí. Então, todo ângulo tem uma medida. Ou seja, é um número que representa essa amplitude aqui. O quanto que um lado se afastou do outro, certo? Mas de forma circular, numa circunferência. Muito bem, então rapidamente para eu justificar aqui o quarto postulado, certo? Então isso aqui é um ângulo, eu posso representar esse ângulo assim, ROS. Vou falar mais a respeito disso depois. Quando que o ângulo é dito reto? Quando a medida dele, quando essa amplitude aqui for 90 graus, nosso famoso ângulo reto. E o desenho de um ângulo reto, todos vocês conhecem. Então, a mesma história, ó, tá? Então, aqui eu tenho uma semirreta, aqui eu tenho uma semirreta, e esse ângulo aqui tem que medir 90 graus, e a sua representação é assim, vocês já sabem disso daqui também, ok? O que ele está dizendo? Que todos os ângulos retos são congruentes. Ser congruente significa ter a mesma medida. Congruência significa ter a mesma medida. Claro, pessoal, se o ângulo é reto, qualquer ângulo reto que eu construir, não importa a posição, se esse ângulo aqui é formado por 2 segmentos perpendiculares, ou 2 semirretas perpendiculares, é porque ele tem a mesma medida desse daqui. Então, eles são congruentes. Não importa a posição que eu desenho, tá? Se esse ângulo aqui, se a medida dele é 90 graus, então eles são congruentes, é óbvio, ok? Então é isso que ele está dizendo, que ele está mostrando nesse postulado aí, ok? Pessoal, eu consigo gravar 30 minutos, eu estou com 29 minutos, então não dá para eu mostrar o quinto postulado.
Então eu volto para você na próxima videoaula mostrando então o quinto postulado, porque ele é um pouquinho mais trabalhoso para a gente mostrar. Para eu mostrar aquele postulado, nós precisamos ter bem essa ideia de ângulo e de medida de ângulo, certo? Vou falar um pouquinho a respeito disso no próximo vídeo. Espero que esteja sendo útil. Eu sei que ficou uma videoaula um pouquinho tumultuada, porque a gente quer falar de muita coisa, né, que é muita coisa mesmo, e tudo rapidamente acaba ficando um pouquinho tumultuado. E as minhas videoaulas não têm edição, pessoal, é tudo assim, o que saiu fica. Então, caso não tenha ficado legal, peço que me desculpem, porém, eu acho que dá para aproveitar muita coisa assim. Então, o que eu coloquei aqui é um início do estudo da geometria plana, que vai se estender, né? Esse estudo vai se estender aí por muitos e muitos dias, muitas e muitas videoaulas. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.